No podcast Negócio de Mulher de hoje, eu recebo Carla Machado, ela que é empresária e empreendedora do ramo da moda, para conversar com a gente hoje sobre a carreira dela. Tudo bem, Carla? Tudo bom? Tudo bem. Carla, conta uma coisa para mim. Você formou em Direito? Eu tenho... Vem de família, né? De família. Eu tenho várias formações, né? Eu formei em letras, depois pedagogia, administração, aí eu fiz direito, depois eu fiz pós e fiz mestrado. Nossa! Eu trabalhei muito, eu queria muito, sempre quis, né? E fui professora, eu sempre quis ir para essa área. Minha família toda é do direito, né? Mas a minha mãe era professora e eu quis ir para esse lado também. E tenho a empresa, né? Que é aquela Machado Boutique, há 30 anos. Como é que foi? Isso ia no paralelo ou chegou um determinado momento e você falou assim, agora eu não vou dar aula e vou montar a empresa? Durante muito tempo foi meio no paralelo, né? Eu dava aula, eu herdei uma fazenda também quando meu pai morreu, então eu virei professor, eu estava professora, estava fazendeira, estava empresária ao mesmo tempo, com 2 filhos estudando fora, e foi uma fase assim bem boa, mas bem difícil também. Mas eu fiquei, por exemplo, muito tempo dando aulas e, ao mesmo tempo, com a loja também. Você dava aulas de língua portuguesa? Eu trabalhei no Coração de Jesus 30 anos. E aí dava aula de língua portuguesa. É que a memória que eu tenho da minha infância era professora de língua portuguesa. Aí depois eu fui para o UNES. Em 2002 eu fui para o UNES. 2001, 2002 eu fui para o UNES. Aí eu dava aula em quase todos os cursos. Foi uma época que tinha a obrigatoriedade da língua portuguesa em todos os cursos. Eu me lembro dessa época. Então, aí eu dava aula em todos os cursos do UNES, praticamente. Aí montaram o UNES aqui, em Três Pontas. Eu vim para cá, junto com a turma, tudo. Nós ficamos. Aí eu fiquei aqui até em 2013, foi quando eu me afastei de uma vez e aposentei. De sala de aula? De sala de aula. Aí eu fiquei por conta da fazenda e da loja, né? E da loja. E da loja, Então, na infância dos seus filhos, você estudava? Estudava. Porque, pelo que você falou, são muitas graduações, né? Eu não sei se ainda é assim, mas a gente começava. Quando eu fiz letras, quando eu fui fazer pedagogia, com 1 ano e meio eu fiz pedagogia porque eu eliminei várias matérias. Que eram comuns. Então, a gente ia estudando, porque você ia ganhando pontos nisso daí. Então, eu fui aproveitando e fui fazendo isso tudo. Mas quando você resolveu fazer direito, já era outra bagagem. Sistema. Outro Eu sistema. formei em direito em 2002, entendeu? E eu fiz o direito junto com o mestrado. Você fez mestrado em que área? Eu fiz na área de trabalho de língua portuguesa também. Só que o meu mestrado era voltado para o direito, porque eu tinha que aproveitar o mesmo título, tanto para o direito quanto para o mestrado. Aí eu fiz o meu em cima da inserção do deficiente no mercado de trabalho. Foi uma coisa assim, na época estava começando essa lei das cotas, né? Tudo isso. Então foi muito bom. Eu fui bem assim valorizada na época, bem conhecida. O povo me procurava porque eu estudei muito para fazer isso. E tô aí. Nossa, é engraçado porque eu comentei. Eu falei assim, nossa, a Carla estudou, né? Depois então ela tem uma história, aí depois ela lecionou, aí ela montou a loja, mas eu não imaginava a riqueza, a quantidade de cursos, né? Quando eu terminei meu mestrado, o mestrado não era tão comum, sabe? Eu lembro que eu saía até no jornal em Minas Gerais. Eu falo, gente... Você ia e voltava? Eu fiz na Federal de Santa Catarina. A gente ia de 15 em 15 dias, tendo aula no UNES, que eles vinham para cá, e a gente ia também para Santa Catarina. Algumas vezes? Algumas vezes. Foi, assim, cansativo, foram 2 anos e meio, mas foi assim, uma experiência perfeita. Gostei muito. Bom, nessa época você já tinha loja? Já tinha loja. A minha loja começou assim. Eu vou te contar a minha história da loja, de onde que veio, porque você fala, mas de onde surgiu a Carla Machado? Eu venho de uma família do meu pai, da parte do direito, né? E da família da minha mãe. A minha avó, ela sempre teve loja, chamava Boutique Leonor Campedere. E então eu cresci nesse meio. E eu gostava de ver aquele esquema de vender,
Já sabe, era de moda, já era boutique. Já gostava, sabe? E a minha avó, assim, dentro né, das dificuldades da época, ela vendia muito bem, sabe? E eu ficava com ela observando e eu gostava daquilo. Então, em 1990, eu resolvi montar uma loja infantil, que era Pirulito, que é onde é a Capê hoje. Foi a minha primeira loja de roupa infantil. Aí fiquei um tempo, passei a loja para a Márcia. A Márcia... Eu já me lembro dela sendo da Márcia. Da Márcia, isso. Aí passei para a Márcia e fui para frente do Banco do Brasil com uma loja que chamava Infact, que vendia fato. IAS Brasil, né? Aí fiquei lá. E foi uma onda. Foi. Uma onda. E foi ali que começou, assim, realmente a empresária, né? E dali para frente eu comecei a trabalhar nesse ramo, mas eu dei uma parada um tempo. Aí em 2002 até 2005 eu fiquei parada com loja. Falei, não vou mexer, passei a loja para frente. Estava nessa época de estudar. E eu estava assim muito cansada. Meu pai morreu em 2002, eu estava bem cansada, né? Mas aí em 2005 o Paulo do Tecnotexto falou comigo, assim, muito meu amigo na época, falou comigo assim, vamos montar uma loja de fábrica? Eu falei, vamos. Comecei a vender roupa da fábrica dele, que, né, que não passava na produção, que não era aceita na produção. A gente punha uma loja de fábrica, nós colocamos uma loja de fábrica e vendemos super bem. Com o tempo, ele também não pôde continuar com esse trabalho, porque era muito complicado para ele lá, porque não podia colocar as marcas. Por regras, né? Aí eu resolvi continuar com a loja. Aí eu transformei na Carla Machado Boutique. Então, em 2005, 2007, mais ou menos, comecei com a Carla Machado Boutique. Esse ano eu estou entrando 20 anos de loja de Carla Machado Boutique. E 30 anos do ramo, sabe? Carla, você traz... você consegue conciliar, consegue encontrar pontos assim que você concilia o estudo, as teorias, com a rotina, a vida mesmo do empresário, da loja, do dia a dia? Porque, às vezes, o que eu sinto é que a teoria ela não resolve os trabalhos, os pepinos práticos do dia a dia do empreendedor. Que a teoria, tudo é lindo, tudo funciona, tudo é redondinho, e no dia a dia não é assim que as coisas acontecem. Você consegue ver algum ponto de entrelaçamento aí? Eu vou te ser muito sincera com relação às teorias. As teorias são lindas. Eu falo muito que a teoria é linda, mas a verdade é diferente. Ser empresário, mexer com moda, mexer com qualquer coisa é muito difícil. Você tem os seus tombos, que são muitos. E as teorias vêm para te ajudar a tomar um rumo, mas a tua experiência do dia a dia é o que vale. Então, se você consegue, por exemplo, entender que tudo que você passa na vida, você passa para um aprendizado, para que você cresça como pessoa. Porque trabalhar com moda é muito gostoso, porque é um mundo muito bonito. Todo mundo que chega lá, ele quer... É encantador, né? Quer ir para uma festa, mas quer ir para uma festa, quer passear, quer uma roupa nova, sabe? Então, o mundo é muito bonito, o mundo da moda. Só que, na verdade, as pessoas não são isso. As pessoas, muitas vezes, elas se tornam minhas psicólogas e eu me torno psicólogas delas. A gente conversa, a gente fala do dia a dia. Então, eu hoje continuo com a loja, porque a gente está passando uma crise muito difícil, né? Vamos entrar nessa Eu questão. continuo com a loja porque ela me dá um enriquecimento diário de pessoas. Eu adoro conversar, eu adoro, sabe, estar com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então isso me enriquece como pessoa, sabe? Agora, voltando nas teorias, são lindas, mas coloca em prática, não dá certo. Entendeu? É a tua vivência. Eu vejo assim, hoje, muita gente falando, vamos fazer aquilo outro. Muita coisa eu não mexi na loja. Depois eu quero até contar a fase minha difícil na loja, né? Eu não quis fazer, eu quis manter a loja, eu quis manter o contato, olho no olho, aquela coisa de eu, sei lá, comprar, experimentar e ver a peça. Eu não fiquei tão moderna. Isso é muito interessante. Desses 30 anos,
Qual o momento mais desafiador? Foi a pandemia? Não, para mim, de verdade, foi a pandemia, porque na pandemia eu descobri um câncer, né? A pandemia começou em março, em agosto, né, de 2020, eu descobri um câncer no seio. E ainda levou a loja? Levando à loja. Mas o que eu fiz? Nesse tempo, foi a minha maior superação, que eu acredito. Porque eu tive que me afastar de tudo. Eu precisava cuidar de mim. É aquele tempo que eu acho que Deus falou, opa, agora é a hora de você cuidar de você. Então, eu me afastei de tudo, de todos e de tudo, e fui cuidar de mim mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito comunicativa, contei para todo mundo o que eu tinha e me justifiquei. Vou afastar por isso, por aquilo, né? Então, tá. E, nessa época, eu me afastei da loja e eu sempre fui a presença principal na loja. Né? Então, eu precisava e eu não podia estar lá. Então, eu perdi mais ou menos, junto com a pandemia, que nós fechamos a loja, ficamos fechadas, tudo, uns 40%. Teve também, ninguém estava saindo, então, consequentemente, não adquirindo roupas, né? E na pandemia, as pessoas não sabem disso, mas a gente já tinha os pedidos todos feitos e as fábricas não pararam. E nós continuamos recebendo... Não teve um consenso? Um consenso? Não teve. Então, nós recebemos todas as coisas. Então, eu descapitalizei nessa época. E como que ficou esse relacionamento com esse fornecedor? Não, na época... Porque eu acho que eu ia ficar bem chateada. Né? Assim, nós conseguimos fazer, a gente fez. Eu sempre trabalhei com caixa guardado para poder, né, não pensando em pandemia, mas para poder socorrer nessas horas. E aí nós continuamos recebendo as roupas e não tinha para quem vender. A verdade era essa. As pessoas aprenderam a comprar na internet, porque ficavam na internet o tempo inteiro. Né? E agora as pessoas estão voltando para a loja. Eu estou achando muito interessante. Você está vendo esse retorno? Eu ia te perguntar sobre o universo online mesmo, de compra de roupa. Para ser muito sincera, as pessoas estão voltando. Acho que elas estão decepcionando, porque você vê uma coisa na tela, é outra coisa na hora que você vai comprar. Então, quando você vai na loja, você tem o toque, você tem o cheiro, você tem... A experiência toda, né? Você tem a conversa, você sai, você toma um cafezinho, você bate um papo. É diferente, gente. Comprar físico, na loja física, é diferente. Né? Então... Mas voltando para o seu período, né? Que foi esse o período mais desafiador. Aí, o que aconteceu? Da pandemia até eu me curar totalmente do câncer, foram 2 anos e meio que eu fiquei afastada da loja. Nessa época, eu perdi mais ou menos uns 40% dos meus clientes. De verdade, perdi uns 40%, que agora eu estou recuperando 1 a 1. Cada semana é um cliente novo que volta. Um trabalho de formiguinha. De formiguinha que eu estou fazendo. Então, tem 1 ano, um ano e meio, mais ou menos, que eu estou curada, graças a Deus, estou curada. Então, tem 1 ano e meio que eu venho captando, sabe, recuperando cada um dos meus clientes, que eu sinto falta, né? Claro, porque você conquistar um cliente é muito fácil, conquistar um cliente é muito difícil. Conquistar um cliente é muito difícil, perdê-lo, minha filha, coisa mais fácil do mundo. Então, foi uma fase difícil, porque ninguém me via mais na loja, né? Eu deixei de ser, então ficou uma coisa meio automática. Você chegava, perguntava, não tinha conversa, não tinha nada. E fidelizar cliente, você acha difícil? Muito, muito difícil. Não é fidelizar. Para que ele retorne, né? Com constância. A gente tenta fazer tudo para fidelizar. Mas o cliente, ele é muito livre. E isso não me incomoda, sabe? Porque tem muita gente que cobra. Você não está vindo aqui? Não. Eu acho assim, para mim é um prazer receber, mas você tem a liberdade de comprar onde você quiser. E eu vou estar sempre de portas abertas para te receber com o maior carinho do mundo, mas eu não vou ficar chateada com você porque você está comprando na loja X ou na loja Y. Pelo contrário. Eu compro em outras lojas também, que o povo acha assim, compro. Eu vejo, quando eu gosto de alguma coisa, eu compro em outras lojas. Eu acho muito interessante. Eu evito comprar em outras cidades. Entendeu? Por quê? Isso é muito legal. Explica para a gente. Eu acho que a gente tem que valorizar a cidade da gente. A gente tem que deixar o dinheiro da gente na cidade da gente. É aqui que a gente ganha, então é aqui que a gente gasta. Esse negócio de falar, eu vou no shopping para comer, ou para comprar alguma coisa assim, que em Três Pontas não tenha. O que tem aqui, eu faço questão de comprar aqui.
Por exemplo, vou dar um exemplo até, Arezzo. Por que eu vou comprar em Varginha se tem aqui em Três Pontas? Você está entendendo? Estou entendendo. É isso que eu faço. Eu tento valorizar Três Pontas. As minhas coisas, maioria, tudo de Três Pontas. Justamente porque aqui o dinheiro fica, né? E ele tem a possibilidade de voltar, de passar, não só de voltar, mas de passar por várias pessoas, né? Quando você prestadores de serviço. Quando você gasta o dinheiro aqui, você começa a ajudar as pessoas a arrumar emprego aqui. Sabe? O dinheiro volta para Três Pontas de muitas formas. Volta em forma de emprego, volta em forma de benefício para a cidade. A cidade cresce, né? Nós somos de uma cidade que tem períodos, né, de vendas, que é a época do café, que a gente sabe que o pessoal compra mais. Mas é uma cidade que precisa muito ainda do apoio, fortalecer com relação a isso. Da união. Que é o que eu acho que vocês estão vindo fazendo lá na associação comercial e que eu estou muito satisfeita, né, com os cursos, com tudo. Porque eu acho que a pessoa que mexe com moda, Paula, ela tem que estar diariamente melhorando a sua qualidade de cursos, então, tudo que vem... Tem que se atualizar. Como aquele curso que eu fiz com vocês, com a Tamires aqui, que eu achei que foi assim, um crescimento fora do comum. Eu sabia muita coisa, você deve ter percebido isso. Sim. Mas uma coisa que eu achei interessantíssima é que tanto que ajudou as meninas que não sabiam. Que não sabiam. São meninas que estão começando agora. A gente pode pensar, mas a internet está aí, ela te dá tudo, né? Todas as respostas. Mas acontece que existe esse lado humano do estar ali, do encontrar com outras pessoas, a troca de trocar experiências. Essa forma, né? Eu tenho muitos pontos em comuns, né? Eu também fiz letras, também fui professora. Querendo ou não, o meu comércio também é voltado para a moda. Então, a maneira de aprendizado é muito mais eficaz, né? Num dia, numa imersão com várias pessoas, presencial, você assimila mais coisas do que simplesmente perguntar para um Google, perguntar para a internet. Algumas experiências, alguns cursos, eu acho que eles são vitais para a tua sobrevivência dentro daquele mercado. Eu fico muito triste quando, por exemplo, quando a gente tem algum evento em Três Pontas que as pessoas não vão, sabe? Eu vou te ser muito sincera, eu fiquei chateada de ver que as pessoas... Poderia ter mais adesão, gente, né? E a gente sempre acaba percebendo que, às vezes, as pessoas que mais precisam... são as que não vão. São as que não vão. Isso em várias áreas, em vários setores. Eu fico chateada também, sabe? Porque eu falo assim, gente, aí as pessoas falam, Carla, mas tua loja é uma loja de sucesso. Não, gente. Eu tenho 30 anos que eu luto. É trabalho, sabe? diário. Eu passei muita coisa. Eu assim, tive crise, a gente tem crises, tem época que você tem condição, tem época que você não tem época que você passa aperto, tem época, sabe? Todo mundo faz isso. Não é todo mundo que ganha rios de dinheiro. O comércio é muito bom, muito bom. É muito gostoso trabalhar com comércio, mas falar assim que você vai ficar rico, você está vendo, né, Paulo? É uma opção, eu converso isso muito com meu marido, é uma opção de trabalho, né? É mais uma opção. Mais uma opção. Tanto para aquela pessoa que está diversificando, que é o seu caso e é o nosso também. Porque quando a gente vem do serviço, ser professora, né? Você vê que você é muito dependente do seu físico. Mas, se bem que agora também conversando, a tua presença também é vital ali dentro da empresa. Não, né? É muito importante. Mas, apesar da tua presença ser vital, nem que seja por um período de tempo, você pode fazer uma viagem e aquele comércio continua acontecendo. Você, às vezes, está doente, está gripado e aquele comércio continua acontecendo. Coisas que na prestação de serviço é muito difícil. Muito, Tem que ser o seu físico, o seu mental. Se você não termina o trabalho, você não recebe o trabalho. Então, ele te dá tanto a possibilidade de uma renda a mais, quanto para a pessoa que quer se dedicar mesmo, né? Para ter a empresa, levar a empresa, viver da empresa, também é muito prazeroso. Porque eu estava te falando assim, voltando um pouco nas questões das coisas que a gente passa. Eu te falei,
eu estava professora, fazendeira e empresária. Então, com relação à empresa, eu tive esse problema da época que eu fiquei doente, fiquei 2 anos e meio afastada, tal. Quando eu comecei a voltar, logo que eu tirei, porque eu acabei tirando os 2 seios, né? E depois fez reconstrução. Fiz reconstrução, estou curada, graças a Deus passou tudo. Foi eu agradeço muito a Deus, porque eu falo muito que o câncer me curou, sabe? Na verdade, eu não me curei do câncer, o câncer que me curou da vida, sabe? É uma perspectiva muito Não, interessante, muito bonita. Uma hora a gente pode até falar sobre isso, porque isso é muito interessante. E eu, logo que eu tirei os seios, eu tive um problema maior ainda, que a minha fazenda tomou aquela geada de 2022, 2023. Eu perdi 70% da minha lavoura. E eu estava na pandemia, praticamente saindo da pandemia, recomeçando a vida, e tinha que me dedicar também à fazenda. Então, foram fases que foram assim, vindo uma coisa atrás da outra. E foi me derrubando, porque as pessoas acham que a gente é isso que a gente mostra, e a gente não é o que a gente mostra. A gente é uma casca de ovo que quebra também. Então, a gente passa muita situação difícil que as pessoas não ficam sabendo, né? E eu, pensa bem, você, né, sem a loja funcionando 100%, com uma fazenda que colhia tantas sacas de café, não colheu 10% do que ia colher, sabe? Então, são fases que a gente passa na vida e que impulsiona. Eu agradeço, Paula. Neste momento, o que levou? Agora, olhando para trás, o que te segurou? Quando aconteceu isso da fazenda, meu filho chegou com carinho, né, com aquela, coitado, menino muito bom, que me ajudou, que me ajuda muito, olhou em mim e falou: mãe, a fazenda quebrou. Eu virei para ele: filho, a mãe venceu a morte. A parte financeira a gente vence. Vamos lutar. Nós estamos aqui, vamos começar. Vamos justificar, vamos atrás, vamos conversar, vamos começar do zero, porque a gente tem que recomeçar. Porque eu não podia. Quando a gente vira mãe, Paulo, a gente não tem o direito de cair. Não tem. Porque a gente não pode mostrar para o filho que a gente é fraco, a gente não pode. Quantas e quantas vezes aqui eu tinha dor e os meninos chegavam: mãe, está passando bem? Estou ótima, estava péssima. Mas eu pensava assim, se um dia Deus que me perdoe, alguém lá de casa passar uma coisa dessa, eles sabem que eles têm que ser fortes, eles precisam ser fortes. Porque a gente eles têm aquele exemplo. Então, quando aconteceu da fazenda, eu falei com ele: nós vamos recomeçar. E recomeçamos. E a gente está recomeçando, passinho de formiguinha também. Igualzinho eu estou fazendo com a loja, nós estamos fazendo com a fazenda. E, de pouquinho em pouquinho, a gente está chegando lá. E, Paula, eu vou te falar uma coisa, você pode achar até hipocrisia, mas tudo de ruim que me aconteceu foram as melhores coisas que me aconteceram. Foram nesses momentos que eu me transformei num ser humano muito melhor. Foi ali que eu cresci. Eu agradeço. Você pode falar assim, é loucura, mas eu agradeço a Deus cada coisa ruim que acontece na minha vida também. Eu vibro, eu comemoro as coisas boas, mas eu não me revolto com as coisas ruins que acontecem. Porque se elas não acontecessem, eu não seria quem eu sou. Eu não estaria onde eu estou. Eu não teria filhos maravilhosos como eu tenho, netos perfeitos, porque eu passei por tudo isso. Tem a professora Lucilena Galvão, ela fala: a vida é muito pedagógica. Tudo que nos acontece, a gente tem que ter esse olhar. O que eu preciso aprender aqui? É verdade. O que eu preciso aprender agora? Porque a gente acha que a gente tem um conhecimento com 20 anos, outro com 35, e quando você chega nos 60, você vê que você não conhece nada na vida, que a vida é uma caixinha de surpresa, que todo dia, sabe aquela caixinha de surpresa, todo dia você tira uma palavra. A vida é isso. Todo dia você tem uma novidade. Hoje você pode estar bem. E quantas vezes eu estava assim, fazendo os tratamentos que eu fazia, eu estava ótima hoje, amanhã eu estava internada para morrer. Você está entendendo? Então, são coisas que o dia é hoje, a hora é agora. E sabe? Você pensava ali: não, eu não posso morrer. Eu sabia que eu não ia morrer, desde o começo. Eu tive essa certeza. Eu tive o câncer que eu tive, o povo não gosta de falar, mas eu falo, gente, eu não gosto de falar a palavra, eu falo que bobagem, né, gente? O câncer que eu tive foi violentíssimo, foi um dos mais bravos que tem, e eu me senti muito protegida porque eu peguei ele no começo do começo do começo. Então, eu tive essa chance de cura.
Então, eu falo que Deus veio me ajudando e me orientando desde essa época. Eu tinha certeza que eu ia passar por isso, que eu ia sobreviver. Que aquilo ali era uma chance que Deus estava dando na minha vida para me ensinar alguma coisa. Tudo que eu passo, eu falo, Deus, o que você quer me ensinar nesse momento? E Ele foi me ensinando, e eu fui vendo. E eu tinha alguma vaidade, eu acho que eu tinha vaidades que hoje eu acho assim, imbecis. Por exemplo, muito preocupada com o corpo, em estar na mídia, sabe? Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Hoje eu não tenho assim, eu não tenho mais essa preocupação. Eu preocupo hoje com a minha saúde, sabe? Em comer bem, em estar bem, sabe? Em estar com os meus filhos hoje, em estar com as minhas amigas, sabe? Em estar passeando. Eu quero viver o dia. O dia. Isso eu aprendi. Tanto que, quando lá em casa acontece alguma coisa e vem conversar comigo, mãe, está com esse problema. Mas vamos resolver ele hoje? Vamos. Porque amanhã já é outro dia. Já é outro dia. Sabe? Hoje eu faço muito. Não, vamos. Mãe, vai dia tal. Não, então vamos esperar chegar no dia tal para a gente fazer isso, porque hoje não vamos resolver. Então, eu aprendi que as coisas acontecem no tempo certo. E, por incrível que pareça, pode parecer balela, mas no tempo de Deus. Deus sabe das coisas todas da nossa vida. E a gente está aqui para ensinar mesmo, para estar junto com as pessoas, para poder, sabe, dar esse apoio. A gente precisa disso. Precisamos disso. Né? E, por outro lado, a fase, ou até não vamos falar a fase, mas as delícias, os prazeres, você já falou um pouco, né? Uhum. Trabalhar com moda, trabalhar como empresária, traz uma coisa gratificante, que é o mundo da beleza. Mas não só isso, né? O que traz de bom para a mulher empreendedora, para a mulher empresária? Você vê que você realiza sonhos. Uma coisa que eu acho muito importante é o que você faz, o bem que você faz. Porque quando você vende uma roupa para uma pessoa, você está vendendo, além da roupa, você está vendendo confiança e sonhos. Porque a pessoa que compra uma roupa e ela se sente bem com aquela peça, ela sai dali confiante, sabendo que ela vai brilhar. E ela brilha, porque ela buscou aquilo. Então, as coisas boas que eu vejo numa moda, numa coisa... Você se preocupa com essa experiência me dentro da tua loja? Me preocupo e, às vezes... Saiu feliz, saiu gostando? Nossa, adoro. Quando a pessoa, sabe... Não é uma coisa somente econômica, não é uma troca somente econômica. Nunca. E depois de tudo que eu passei, eu aprendi muito isso com relação a ser honesta e verdadeiro com os meus clientes. Tanto que esses dias eu tive uma cliente que estava tomando aquela injeção para emagrecer, ela tinha levado 4 calças para casa. Aí eu brinquei com ela, falei assim, eu não vou deixar você levar essas calças, não. Ela falou, por quê? Eu falei, você vai emagrecer, você vai voltar aqui depois para comprar mais calças, espera um pouco, sabe? Então, aí a minha funcionária falou comigo, mas você não deixou ela comprar? Eu falei, comprar e depois comprar mas de a novo. minha intenção não é justamente ser honesta com ela, a ponto dela falar, opa, eu não vou deixar aquela... Eu não vou deixar ela comprar. Eu queria justamente que ela me visse dessa forma. Ela está falando com honestidade. Com honestidade. Não é questão de dinheiro. Vender é muito fácil vender. Vender é muito fácil, Paulo. Difícil é você conquistar as pessoas com honestidade. Porque se eu faço uma sacanagem com uma cliente minha, ela não volta nunca mais. Porque ela vai perceber num determinado momento. Então, os prazeres que eu tenho, as alegrias que eu tenho, são as amizades que eu faço. São as pessoas que a gente conversa, experiência de vida que as pessoas te contam, são caminhos que a gente acaba... Eu conheço, assim, hoje eu conheço praticamente todas as marcas, né? E você começa a conhecer os donos das marcas, as pessoas que vendem as marcas para você produzir. Então, é um campo de amizade muito grande. Você procura marcas que tenham essa natureza, essa mesma natureza que a Carla tem? Eu procuro... eu acho que é bem aí, gente, é uma identidade. Eu procuro muito as marcas, de verdade, que tenham qualidade para o meu cliente. Tanto que eu já parei com algumas marcas de trabalhar porque não tinha a qualidade que eu ofereço. Então, o que é? Por que às vezes, muitas vezes a gente não ganha tanto dinheiro? Primeiro, porque eu compro só peças originais. Então, eu pago um imposto muito alto. Muito alto, sei disso. Eu trabalho com marcas internacionais.
que é o caso da mais alto, que é o caso da Lacoste, que é o caso da Levi's. Então, o imposto nosso é maior. Então, isso tudo te tira daquele glamour de estar ganhando dinheiro. Eu trabalho com peças de qualidade. Eu procuro as peças que os meus clientes não terão problemas. Você está me entendendo? Sim. E quando chega alguma peça, eu falo, olha, se tiver algum problema, você vem que a gente consegue, né, ver na fábrica o que aconteceu. Porque hoje em dia tem máquinas que lavam roupas que estão danificando as roupas porque elas estão encolhendo. Então, ela vai para a fábrica para saber o que está acontecendo. Né? Eu trabalho com as marcas que raramente eu tenho um probleminha. Esse tipo de assistência no ramo da moda é boa? Não. Por exemplo, se você tem um problema e precisa essa peça voltar, você consegue isso facilmente? Consigo. Porque na área de cosméticos não é uma assistência boa. Eu tenho uma assistência muito boa. Todas as fábricas que eu trabalho, todos os problemas que deram, que foram mínimos, se eu tive até hoje uns 5 problemas com peças, né? Todos eles foram resolvidos. Todos foram feitas análises, por exemplo. Teve calça que a pessoa acha que encolheu e não encolheu. Teve calça que eles acham que alguém achou que laceou e não laceou. São feitos testes? São feitos testes. Eles mandam como se fosse uma análise daquela peça. Então, vem tudo explicadinho. Tudo o que aconteceu, o processo, como que a pessoa lavou, eles conseguem ver, tudo direitinho. Agora, quando isso acontece, e aí a resposta da fábrica vem dessa maneira, o que a Carla faz? Ela repassa isso ou ela assume isso para manter o cliente? É outra preocupação assim que as pessoas costumam ter. Eu sou muito honesta com meus clientes. Quando a culpa é deles, como esses dias uma funcionária de uma pessoa que comprou, passou o ferro em cima do coisa e queimou. Quando a culpa é da pessoa, eu tento mostrar para ela que a culpa não foi minha, que a culpa foi dela. Agora, quando acontece de uma peça vir de defeito de fábrica, que é constatado, na mesma hora a fábrica me autoriza a trocar e eu mesmo troco. Você acredita que, sendo honesta, o cliente permanece dentro da sua maneira de falar, ou que ele se sente magoado e vai embora e fica nervoso, ou assim, vamos até mudar. O cliente tem sempre razão? Não. O cliente, até vou falar uma coisa, assim, ruim da gente falar, mas a gente sabe disso. Tem cliente que leva a peça e danifica a peça em casa para trocar. Isso é muito triste. Porque uma verdade. Sabe? Então, é muito difícil falar isso, você deve saber disso. Então, muitas vezes, e nesse ponto o Código de Defesa do Consumidor protege a gente, o lojista, o comércio de uma forma geral. Porque toda compra feita em loja física, a pessoa, quando ela vai comprar, ela tem a obrigação de olhar e ver que a peça não está com defeito. A partir do momento que ela sai dali, essas trocas que a gente faz aqui em 3 pontos, levei para casa, não gostei, troquei, é só que em 3 pontos. Porque em lugar nenhum você não consegue trocar. Você levou, você saiu com a peça é tua, acabou. Sua. Compras feitas em lojas físicas, elas não têm direito à troca. Então, por quê? Então, se você levou para casa a peça, você tem que ter certeza que é aquilo que você quer. Porque a pessoa troca se ela quiser trocar. Se ela não quiser, não troca. Aí o povo fala, mas eu tenho 30 dias. Não, você tem 30 dias para trocar na internet. Eu não sabia disso. Então, depois eu te passo direitinho. Eu não vou saber falar agora qual que é a lei, mas você não tem direito. Se a pessoa sai do... Tem sentido, né? Se a pessoa ela foi na tua loja, ela viu uma peça, ela viu que a peça está sem defeito, ela viu que a peça está perfeita, que não tem nenhum problema, ela levou para casa. A peça volta danificada, você não é obrigado a aceitar, porque a peça saiu de lá sem defeito. Como é que você vai provar isso? A pessoa, na hora que comprou, ela viu que a peça não tinha defeito. Ela levou para casa, comprou a peça, tal. Arrependeu. Eu não quero mais essa peça. Ela não tem direito à troca, porque isso é lei. O que a gente faz? A gente troca para a pessoa para não perder o cliente. Esse é o ponto, né? Agora, eu troco peças que vão inteiras e voltam inteiras.
Agora, a peça saiu da loja sem problema, volta danificada, eu não vou trocar, porque o prejuízo vai ficar comigo, né? Então, é tudo uma questão de honestidade, tanto do cliente, você com o cliente, e o cliente com você. Eu acredito que quando esse relacionamento já começa fortalecido, né, já inibe ali de que essas questões aconteçam. Né? Por conhecer, por exemplo, por conhecer a Carla, por conhecer como a Carla trabalha, o que é a Carla, né? Eu procuro ser assim, mais transparente possível com os clientes. Muitas vezes eles tentam resolver com a funcionária e aí precisa da minha palavra no final ali. Eu falo, opa, peraí, né? Ô, Carla, e como né, como fazer esse caixa de um comércio, caixa que segure aí 1 ano, 2 anos, reinvestindo, não tirando nada ali no começo, não tirando lucro e sempre reinvestindo, sempre guardando, sempre, né? Você começou, você ainda dava aula, certo? Então você tinha um outro trabalho. E a pessoa que começa não tem o outro trabalho e ela já tem que tirar, né? Estamos falando aqui de mulheres que desejam empreender, mulheres que desejam entrar nesse universo. E aí ela tem que tirar aquele sustento do comércio que ela abriu, da empresa que ela abriu. Eu vou te explicar como que acontece comigo. Eu não busco roupas como o pessoal busca em São Paulo, em Belo Horizonte. Eu faço pedidos, né? Eu não trabalho com pronta entrega. Então, eu compro, por exemplo, 100% de uma marca e não vendo 100%, eu vendo 60%. Quando você fecha, essas peças não são consignadas, você adquiriu essas são peças. Todas adquiridas, todas pagas, todas. Então, quando você compra, por exemplo, 100%, né? Vou dizer 100% de uma compra. Você não vende 100% da compra que você fez. Você vai vender 60%, 70%. Sempre sobra alguma coisa. Eu costumo falar que o que sobra é onde está o nosso lucro, que é onde você vai colocar uma promoção. Porque enquanto você está vendendo, você está pagando aquela conta. A partir do momento que você vendeu aquilo, você praticamente pagou o que você fez. Dali para frente, opa, terminei isso aqui, agora eu preciso ganhar dinheiro em cima disso. Então é naquele restante da promoção. Que você vai, quando você coloca aquele dinheiro da promoção ali, é o que vai te sobrar. Agora, no esquema que nós estamos agora, na política que nós estamos agora, do financeiro, que está muito difícil, que as pessoas estão com medo, também, então, nós diminuímos muito a venda, acho que todo mundo. Não foi só, é um consenso. Né? Então, eu estou assim, eu estou comprando menos, mais coisas que eu sei que vão vender, e são coisas que eu não vou perder. Por exemplo, investir em calça jeans, eu comprei mais calça jeans, que é uma coisa que, se você não comprar esse ano, você vai comprar ano que vem. Tem uma comerciante forte aqui em Três Pontos que ela fala assim, o bom comerciante não é saber vender, é saber comprar. Saber comprar. Eu falo que se você não souber comprar, você quebra. Porque tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não compro muita modinha, sabe? Esse negócio de, por exemplo, babado, renda, essas coisas eu não compro. As que vão passar mesmo, porque invariavelmente. Aí, por exemplo, eu tenho alguma coisa que é parecida, mas que não tem sabe, aquela modinha. Por que eu não compro modinha? Modinha você encalha com ela. Você vai ficando com ela. Você vende, aí todo mundo compra a mesma peça, tudo igual. Chega uma hora que ninguém quer mais, você encalhou com aquilo. Então, eu compro coisas que eu te falei, tradicionais, de qualidade. Eu trabalho com as marcas. A única coisa que eu tenho mais moderna na loja, que eu falo assim, que é a Ferme, né? Que eu trabalho e aí as peças... Mas que também são tradicionais. Uma tradicionalidade. Entendeu? Então, assim, eu tento não entrar nessa. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, você não vai trazer isso? Não, não vou. Não é o perfil da minha loja. E uma coisa, Paulo, que todo mundo tem que entender é qual que é o teu perfil. Você está entendendo? Porque as pessoas... Tem gente que coloca peças no comércio que não tem nada a ver com a pessoa. Porque hoje em dia, praticamente, a gente não vende marca, a gente vende a pessoa da gente. Pessoa. Você fala assim, eu falo, Paulo, que blusa bonita, onde você comprou? Eu comprei na Carla Machado.
Você não fala assim, comprei da Farm, comprei da Lacoste. Não, comprei na Carla Machado. Então, eu virei a referência, eu virei a etiqueta. Então, você tem que ter aquilo como perfil da tua loja. Você construiu muito bem o branding da loja, né? Eu tive que fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, o homem, que eu trabalho com masculino, né? Ele sabe que lá na minha loja ele não vai achar uma camiseta super estampada com aquele tanto de jacaré da Lacoste. Não, ele vai achar o tradicional com jacarezinho. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu vou nesse tradicional. Calça da Leves. Vai ser sempre a 505, a 511, a 514, que são as numerações que são as que eu vendo. São as tradicionais da Leves. Eu não compro, assim, compro no feminino, eu compro uma calça bootcut, uma calça wide leg, eu compro umas coisas assim diferentes na Leves, mas é para aquela estação. Se eu não vender naquela estação, eu sei que eu encalhei com elas. Entendi. Entendeu? Então, eu direciono essas compras. E uma dúvida que eu tenho. Nós conversamos aqui sobre a venda de roupas pela internet. E eu ia justamente colocar, você acredita que a internet ela atrapalhou o mercado? Porém, você já falou, né, que agora está havendo esse retorno. Né? Acredito que no começo as pessoas eram receosas. Não sei, meu tamanho vai dar errado. E aí, num segundo momento, as pessoas aprenderam a comprar pela internet e acharam que aquilo resolveria a vida. E agora, nesse terceiro momento, estão vendo que não, isso não resolve a vida, né? Que tem as dificuldades. Porém, o lado bom da disseminação, assim, da rapidez da informação, do estar ligado no mundo da moda, no que está em alta, ou até não seguindo modinhas, mas em estilos, as pessoas hoje buscarem mais os seus estilos. Isso você acredita? É bom que você pode ter um panorama, né, dentro desses 30 anos, antes da internet, quando a informação da moda chegava por revistas. Tudo era mais demorado do que agora. Então, será que a internet não fomenta o mercado mais rapidamente? A gente não vive mais sem internet. Como meus negócios são todos pedidos, por exemplo, nós nem começamos o verão, eu já estou com os pedidos do inverno do ano que vem. Pronto. Então, eu sei tudo que vai usar no inverno do ano que vem. Você está entendendo? É que a gente segue a tendência do norte, né? Que é onde já é o outono e inverno. Já é. Aí eu tenho, por exemplo, tudo que eu... Antes, a gente comprava as revistas para saber o que ia usar. Hoje em dia, as próprias fábricas mandam para a gente o lookbook. Ali você sabe, nossa, vai usar isso, vai usar aquilo, porque você tem ele antes de todo mundo. Né? A gente não vive sem internet. Tudo que acontece na internet. Mas o que eu te falo é o seguinte, por exemplo, tudo tem um jeito de também fazer as coisas erradas. Muita gente que compra na internet, que não é o caso, né, da maioria, mas que a gente sabe, você já ficou sabendo do tamanho dos galpões, do Mercado Livre, dessas coisas, tudo que são as pessoas que compram na internet e depois devolvem as peças? Sim. Porque elas têm 30 dias você faz o que você quiser com a peça dentro da tua casa. Então, elas devolvem, depois o pessoal não tem o que fazer com aquilo. Então, a internet, querendo ou não, ela tá fazendo porque as pessoas começaram a não ver qualidade naquilo que elas estavam comprando. Elas estão percebendo que estão vindo peças com material muito ruim, com a modelagem que não é do brasileiro, por exemplo. Uma calça Leves, vou te falar assim, uma calça Leves que você compra no Brasil é completamente diferente de uma calça Leves que você compra nos Estados Unidos, porque a calça Leves dos Estados Unidos foi feita para o corpo do americano. A calça Leves do Brasil... Nós passamos isso com cosméticos também. Então, o corpo... Para entender o nosso clima tropical, como que é a pele da mulher brasileira, ela é diferente da pele da mulher europeia, da mulher americana. As pessoas compram, viajam muito para o exterior e vêm com as peças. Eu comprei essa peça, não deu certo. Não dá certo, gente, porque a calça Leves do Brasil é diferente. Ela é voltada para o corpo do brasileiro. Lá nos Estados Unidos é para o americano. E ali na Europa, você está entendendo? Então, eles fazem desse jeito. Mas aí isso, né, voltando um pouquinho,
você já optou a não entrar nesse mercado da internet? Não vou entrar. Eu quero o olho no olho, eu quero que as pessoas sintam a peça, eu quero não ter problema com o cliente de devolução. Eu não quero, como é que eu vou explicar? Ficar fria com relação a isso. Com relação a isso. Você acha que as perspectivas para essa área, para o mercado, são boas? São boas, não. Para o presencial, para a loja física. Gente, o povo tem voltado, Paulo, o povo tem voltado demais no contato do olho no olho. As compras, as pessoas estão deixando de comprar. Elas estão diminuindo as compras, não por falta só do dinheiro, você está entendendo? Mas principalmente pela qualidade dos produtos que elas não encontram lá fora que você tem a opção de escolher. Eu quero isso desse jeito, então eu vou lá. Você acredita que as novas gerações também? Acredito que as novas gerações, elas vão consumir de uma outra maneira, digamos assim. Eu acho que elas estão vindo mais exigentes. Elas estão vindo buscando uma coisa assim que elas conheçam de verdade. Sabe, eu vejo, por exemplo, na Farm, essas meninas mais novas, elas ficam desorientadas com os vestidos da Farm, que são lindos para elas. E elas colocam a peça no corpo. Você está entendendo? Porque hoje o nosso maior concorrente é o fornecedor, porque ele tem loja também. Sim. Você está entendendo? Eu também passo por isso. Então, o maior concorrente nosso hoje é o nosso próprio fornecedor. Então, acontece, na maioria das vezes, deles oferecerem um produto, às vezes, um pouco mais barato que o teu. Mas o que acontece? As pessoas esquecem que a gente paga imposto, que nós não somos os donos da fábrica, a gente paga imposto, a gente paga o transporte, a gente paga tudo para chegar naquilo ali. Você está entendendo? Então, para ser sincera, é isso que vai acontecendo. Né? A gente vai nessa luta aí e vai vencendo. Porque a pessoa chega, vou te ser muito sincera, Carla, no site está tal preço. Eu falo, tá, então compra, porque eu não consigo vender nesse preço. Você está entendendo? Eu sou muito honesta com relação a isso. Eu não obrigo o cliente a comprar. Ele vai comprar porque ele quer comprar. Porque se no site está mais barato, você corre o risco de vir com uma peça rasgada, que já foi experimentada, que já foi usada. Você está entendendo? E eu não ofereço isso para o cliente. Eu ofereço qualidade, eu ofereço uma peça nova, de verdade, uma coisa boa. E eu não vou discutir com o cliente, você quer comprar? Compra, você está comprando sem ver. Olha, e assim vem há 30 anos dando certo. Dando certo, não. Eu acho assim, apesar da gente estar toda vez lutando, eu acho que eu sei que eu estou no caminho certo. E é assim que eu vou. Entendeu? Esse é o meu sistema de loja. Esse é o meu sistema. É assim que eu vou levar. Pode falar assim, cabeça dura? Não. Para ser sincera, não sou. Eu sigo até muito da modernidade, você sabe disso. Mas chega uma hora que você fala, opa, deixa eu dar uma melhorada na minha situação aqui com relação a isso que eu faço é um diferencial hoje. Você está entendendo? Eu sou diferente. E isso é bom para mim. Sim. Às vezes você ser diferente é bom para você. E eu sou diferente nesse ramo. Não estou preocupada em vender para pessoas, sabe, lá do tudo. Não. As pessoas lá do outro lado compram onde quiser, ou se não compram mas as pessoas de outra cidade, se quiser comprar, eu vou receber na minha loja. Vi no Instagram, posso te mandar, mas é nesse sistema assim, assado, entendeu? Não estou preocupada em estar... Não é aquilo assim, não é quantidade de venda. Eu quero qualidade de venda, não quero quantidade. Quantidade, se eu quiser, eu tenho. Mas eu quero qualidade de venda. Eu prefiro vender pouco, mas vender bem, do que vender bem e não ter qualidade. Entendeu? Ótima perspectiva. Gente, é engrandecedora a conversa. Adorei. Olha, serviu para mim enquanto engatinhando, né, por esse mercado, por esse mundo. Serve muito para, como eu falei, para novas mulheres que estejam pensando, né, que ainda estejam com aquela ideia de abrir o seu negócio, do que seria. Então, assim, Carla, só tenho a agradecer. Foi ótimo, foi engrandecedora. Obrigada. E eu quero deixar bem claro que qualquer pessoa que quiser começar no ramo da moda e precisar de ajuda,
pode contar comigo, eu estou aqui para isso. A gente é o que a gente faz para o outro. Então, eu estou aqui para ajudar quem precisar. É isso, gente. Obrigada. Conversei com a Carla Machado. Grande, grande, grande Carla Machado. Foi isso. Aguardo vocês.